Olá, tudo bem? Então, ontem eu fiz uma postagem a respeito das 10 sacadas para auxiliar no processo de emagrecimento. E aí eu vim hoje falar um pouquinho sobre esses 10 pontos, porque eu não abordei, né, só citei. E aí o primeiro ponto foi em relação a fugir das dietas da moda. A questão das dietas na moda, as pessoas fazem as dietas, mas são dietas monótonas e são dietas que não vão auxiliar no processo de emagrecimento, porque além de ser monótona, não vai ingerir os nutrientes necessários. Às vezes a pessoa faz aquela dieta da proteína, dieta de sei lá o que, e não vai ingerir os nutrientes necessários. O segundo ponto é para não passar fome. Né? As pessoas acham que citam aquela frase, fechar a boca. Né? O fechar a boca não necessariamente vai trazer os benefícios necessários. Às vezes é necessário você comer, mas comer em uma quantidade menor para conseguir alcançar a questão do emagrecimento de forma eficaz. Né? O terceiro ponto é em relação a fugir dos adoçantes, que foi o que eu citei. Não só dos adoçantes, mas dos açúcares. Né? Independente do tipo de açúcar. O ideal é você consumir os alimentos naturalmente, né? Sem a necessidade de você colocar potencializador de sabor, como o caso do adoçante ou do açúcar. Um exemplo que eu acho que seria interessante é você consumir frutas e sucos de frutas sem açúcar, são as frutas da época, porque são mais doces, né? Então você não precisa adicionar açúcar nem adoçante, né? Um outro ponto interessante, que foi o quarto ponto, em relação à falta de sono. Muitas pessoas não conseguem dormir adequadamente, então isso não vai fazer com que você auxilie no emagrecimento. Por quê? Porque o seu sono não está deficiente, você vai estar mal-humorado, você não vai estar bem disposta ou bem disposto. E aí você não vai conseguir metabolizar o que você precisa. Além do mais, os seus hormônios vão estar totalmente alterados, né? Como no caso do GH. Se você não dorme direito, seu hormônio que acontece, o pico, o aumento dele, quando você tem um bom sono, vai estar diminuindo. O outro ponto também que eu coloquei foi em relação a cuidar do seu intestino. Se você não tem um bom funcionamento intestinal, você não vai estar eliminando as toxinas do seu organismo, você vai ter uma absorção ruim. Então, o que eu sugiro? Aumenta a ingestão de fibras e aumenta também a ingestão de água. Se você aumentar a fibra, você tem que aumentar a água para que não tenha um efeito reverso. O outro ponto também que eu coloquei, foi o ponto 6, foi em relação ao excesso de sódio. Não só o sódio, o sal, mas também são os adicionantes, por exemplo, quando você prepara a sua comida e você adiciona lá o sazon, você adiciona lá aquele tablete para poder potencializar o sabor. Isso vai fazer com que aumente sua pressão arterial e também você venha ter retenção de líquidos. Então isso não vai ser bom no processo de emagrecimento. E onde que está também esse sódio? Em biscoitinhos, em refrigerantes, em temperos prontos. O sétimo ponto foi em relação à baixa ingestão de líquidos. Se você não toma líquidos, se você não toma preferencialmente água, você não vai estar eliminando as toxinas do seu organismo. Fora que o nosso corpo também precisa de hidratação. Se você não bebe água, você não vai estar fazendo com que o seu organismo funcione de forma adequada. O oitavo ponto é achar que o seu final de semana é aquele dia do lixo. Não pense dessa forma. O dia do lixo, isso não pode acontecer no teu plano alimentar. Porque desde o momento em que você está com o objetivo de emagrecer, tua alimentação, todos os dias, precisam estar adequados. Aí você consegue diminuir ao longo da semana, de segunda a sexta, quer dizer, de segunda a quinta, porque na sexta-feira já é final de semana, aí você vai e mete pé na jaca. Sexta, sábado e domingo você vai e come de forma irregular. Isso não vai auxiliar no teu processo de emagrecimento, pelo contrário, isso vai te prejudicar. Então, se você começa um plano alimentar, você tem que incluir o final de semana nesse processo. O nono ponto é em relação
ao plano alimentar, ele não pode ser sacrifício. Então, assim, se você começa um plano alimentar, né, que o nutricionista passou para você, e você está com dificuldade, porque é sacrificante, então tem alguma coisa de errado. O teu plano alimentar tem que ser ajustado conforme a tua rotina, conforme o teu dia a dia, e não pode ser sacrificante. Pelo contrário, ele tem que ser prazeroso. Você tem que fazer com que aquele plano alimentar faça parte da tua vida. E você não colocar isso como sacrifício. Você não pode olhar dessa forma. Se isso está trazendo algum prejuízo, precisa ser revisto. E o 10º ponto é fazer uma atividade física. Seja ela ou caminhada, ou corrida, ou algum esporte que você se identifique, alguma atividade física que você se identifica, porque aí você vai conseguir ter mais êxito. A atividade física associada à alimentação, à nutrição, com certeza você vai ter bons resultados. Então, vai as 10 dicas, as 10 sacadas em relação ao processo de emagrecimento. Tá bom? Um beijo e até mais.